Olá, turma! Tudo bem? Eu aqui, professora Michele, com vocês novamente para a gente dar continuidade à aula de redação. Hoje nós vamos tratar sobre um gênero textual bem interessante, né? Que é a charge, tá? Nós falamos na aula passada sobre cartoon, né? E hoje nós vamos falar da charge, que também ela constitui esse gênero textual, tá? Ela combina linguagem verbal e linguagem não verbal. Ela explora muito o desenho, a ilustração, tá? E assim, ela vem sido cobrada muito nos concursos, né? No Enem, nos exames vestibulares, tá? Porque geralmente quem a faz, né? Quem tem essa criatividade, esse dom, eu sempre gosto de falar, né? Porque não é só o desenho em si, mas é o que esse desenho traz de informação, traz de contextualização, né? É justamente a opinião e juízos, muitas das vezes, juízos de valor dessa pessoa, desse chargista, né? Desse escritor, né? Desse olhar diferenciado em toda a sociedade, tá? Então hoje nós vamos falar sobre a charge, suas características, a sua formação. Vamos tentar identificar, a partir de algumas charges que eu trouxe, detalhes importantes, tá? E eu quero chamar a sua atenção para essa aula, que é uma aula muito gostosa, uma aula boa, porque esse tipo textual, ele favorece, querendo ou não, né? Lógico, a interpretação, a compreensão, a sua percepção de mundo enquanto, né, aluno e observador de tudo que vem acontecendo à sua volta. Nos chama também a atenção de como é importante, né, nós, enquanto leitores, enquanto fazendo parte de uma sociedade, né, como é importante o nosso olhar, o nosso entendimento para as situações sociais, políticas, econômicas que acontecem à nossa volta e que a gente não pode se fazer, né, de desentendido ou de não quero saber disso não, que é assunto chato, cansativo. É necessário conhecer, é necessário se interessar, sabe? É importante, porque a partir daquele conhecimento você vai conseguir, olhando um desenho, né, uma caricatura, um humor ali, uma sátira, você vai conseguir associar, né, o que você já traz de bagagem, de conhecimento, ao desenho ali explorado e apresentado pelo chargista, tá legal? Então, eu preparei aqui uns slides, uma aula pra gente, porque o visual, ele nesse momento, né, em que nós estamos nessas videoaulas, ele é importante, tá? Porque traz e viabiliza para o aluno a questão do entendimento mais fácil, né? Aquilo que eu vejo, aquilo que eu percebo, aquilo que eu tenho contato, eu acabo aprendendo com mais facilidade, tá? E assim, gente, charge, vamos pro início, tá? O que é a charge? Vamos pensar na charge como uma ilustração humorística, um desenho, tá? Uma ilustração humorística que envolve o quê? Caricatura de um ou mais personagens, feita com o objetivo de satirizar algum acontecimento da atualidade. Então, repara só, a charge, ela vai trabalhar assuntos atuais, né? Diferente lá do cartoon, que é atemporal. Nós vamos falar disso aí mais pra frente, tá? Então, a charge, ela vai sempre trazer algum assunto que está acontecendo no momento, né? Explodiu uma informação. Então a charge vai trabalhar essa informação a partir do desenho, tá? Ressaltando aí o humor ou a sátira, ok? Bom, eu coloquei um exemplo pra gente ter aí uma ideia, né? Essa charge é de Duke. Repara que a assinatura, né, do chargista sempre vem aqui no finalzinho do desenho. Você pode procurar, que sempre vai ter, tá? É importante também você associar, atrelar o desenho, né, a charge feita ao seu autor, ok? O assunto aqui, olha aqui em cima, chuvas, tá? É importante na charge você observar, dar atenção a todos os detalhes, a todas as informações que ela traz. Você tem o desenho, né, de um motorista aí, o carro,
né? Isso aqui parece ser muita lama, talvez chuva, enfim. Vamos ler o que está escrito aqui. Não sei o que é pior, se as ruas que sempre alagam ou o que nossas autoridades sempre alegam. E olha que interessante, né? Ele se utilizou alagam, alegam, essa brincadeira aí com as palavras, né? Isso também é uma característica que a charge traz, porque além de chamar a atenção, ela brinca com esse trocadilho, né? Então vamos lá. Esse texto aí de Duque é uma charge. Então, professora, eu posso considerar isso como um texto? Sim, porque texto é tudo aquilo que você consegue ler e entender, né? O texto ele traz uma trama de informações. Então, isso aqui sim, a charge é considerada um texto, tá? Ela é um gênero textual, ok? Então, vamos lá. O texto de Duque ele é classificado como charge, diferente das histórias em quadrinhos, né? O HQs e das tirinhas. Ela não traz assim uma história em sequência, como as tirinhas e os HQs, tá? Ele tem o objetivo de quê? Ele apresenta um desenho e ele traz uma crítica, ou ele até ironiza um fato do cotidiano. Por isso que os assuntos tratados nas charges são muito efêmeros, tá? Porque justamente são acontecimentos, são situações que passam, né? São passageiros, são temporários, tá ok? Vamos lá. A palavra charge, olha que interessante, vem da língua francesa, né? E significa o quê? Carga, peso, uma ação vigorosa contra alguém, um ataque. Então pensa só como é importante a gente saber o significado da palavra para até entender o objetivo dela, né? Por que alguém ia criar uma charge? Com que objetivo? É uma informação, gente, mais rápida, ela de grande alcance, né? De um alcance público muito grande, e ela traz uma informação ali embutida, meio que na brincadeira, na ironia, né? No humor. Ela consegue levar a informação de uma maneira mais leve, vamos dizer assim, tá? E querendo ou não, por que ataque? Porque ela está trazendo críticas, né? Críticas contra a sociedade, políticos, né? Enfim, as situações que estão ao nosso redor e que, com certeza, muita gente, a maioria não está satisfeito, né? Com o que está vendo, com o que está vivendo. Nos leva também a refletir, porque será que a culpa é sempre só de um grupo, de uma pessoa ou de um grupo de pessoas? Será que todos nós não estamos envolvidos, né? Resultando aí em tudo que está acontecendo? Então nos leva também à reflexão. Então você vê como o poder do desenho é grande, né? Da ilustração. Eu diria assim que não é só o desenho, mas existe uma contextualização quando você trabalha a questão do desenho e une o desenho às frases, né? Une o desenho a situações, une o desenho a situações, tá? Essa charge aí, por exemplo, está lá no seu livro, na página 124 do seu livro 2. Você pode acompanhar ela pelo seu livro, tá? Página 124, tá? E vamos observar. Quero que você observe comigo essa charge. Bom, você repara aí que tem caricaturas, correto? Pessoas aí, ó, uma moça, depois, né, outros tipos de homens ao lado, cada um com suas características. E em cada figura você tem um pensamento ou uma fala se referindo a essa pessoa. Então a primeira diz assim, né, vou parar de fumar. O outro diz, vou começar um regime. O outro, vou parar de roer unhas. O outro diz, vou fazer exercícios. E o último aí, vou parar de desviar dinheiro público. É uma charge de quem? Jean Galvão. Galvão também muito conhecido, chargista muito conhecido. Gente, se você reparar, tudo contribui para o entendimento. Se você observar lá no finalzinho da charge no seu livro, tem o ano em que foi publicado, onde foi publicado, né, o período, o mês. E aí a gente tem uma ideia, olha só, 2 de janeiro de 2017, né? Bom, início de ano, né? Transição de um ano para o outro, dezembro, janeiro.
em que as pessoas estão empenhadas em promessas, não é? Pensa aí comigo. Tá todo mundo empenhado em prometer coisas, né? Em mudanças de vida, situações que vão mudar drasticamente suas vidas, né? Vão parar com práticas que alguns consideram práticas que estão sendo negativas e resultando em pontos negativos em suas vidas. E muitas das vezes ficam só na promessa, porque não se cumpre, não é assim? Então ele pega essa questão, né, que a sociedade no geral, as pessoas em geral vivem fazendo promessas e acabam não conseguindo cumprir, porque tudo que é muito brusco, muito drástico, não tem o seu efeito imediato. Se você pensa em parar alguma coisa, se você pensa em mudar de hábito, tem que ser algo gradativo, né? Começa cortando isso, diminuindo assim, fazendo, e aí você chega no seu objetivo, né? Só que ele entra aí com a crítica com relação ao que está acontecendo, né? O que acontece aí historicamente, né? Ao longo dos anos, com o desvio do dinheiro público, que é de conhecimento de todos, né? Então, repara, ele satiriza situações, né, em que essas pessoas estão aí prometendo mudanças em todo o tempo, não cumprem, não é? E inclusive o poder público, inclusive aí a política, né, que entra ano, sai ano, as coisas mudam. Reflete aí, não precisa me responder não, só pensa. Entra ano e sai ano, e os problemas na política parece que só se repetem, só aumentam, né? O pobre cada vez mais pobre, o rico cada vez mais rico, enfim. Então é uma questão que a gente precisa pensar. E a charge, ela nos leva a esse pensamento, né? A charge, ela leva o leitor a essa reflexão, tá? A concordar ou não, ok? Então, outra charge aqui, ó. Diferentemente do cartoon, a charge ela ridiculariza. Então, você pode até sublinhar isso aí no seu livro, porque é importante você ter esse destaque, né? No segundo parágrafo dessa mesma página, 124, você encontra lá: de maneira semelhante ao cartoon, a charge é um texto irônico que faz uma crítica satírica. Entretanto, a charge ela ridiculariza situações, né? Então, eu coloquei só um trechinho aí, um resumo. Ela ridiculariza situações ou até personalidades específicas, situadas no tempo e no espaço. Por isso, é um gênero textual temporal. Lembra que eu falei que ela vai trabalhar com situações atuais, tá? E não atemporal, como no cartoon, que pode pegar qualquer assunto de qualquer época. Então, vamos lá. Olha esse exemplo, olha que interessante. Happy New Year, né? Happy New Year, tá aqui. Aí aqui, em 2014, no ano de 2014, foi um baita ano, né? Aí tá comparando os anos, ó. 2015, impecável. 2016, promete ser melhor ainda. Mas quem tá falando isso, gente? Você tem aí a figura do mal, né? Vamos dizer assim. Então, ou seja, o que essa charge traz pra gente pensar? Que existe aí por trás dela uma visão que pessimista, né? Dos anos, das situações que vem acontecendo aí no nosso país, né? Só quem gera desordem adora os rumos que a nação tem seguido nos últimos anos. Aquelas pessoas que continuam perpetuando, né? Só a maldade, só as situações negativas, só as situações ruins que andam acontecendo, até por ver, né, que nada muda, muito pouco, né, muda, nada em favor do povo, enfim, tá? Então é isso. Ele criou, a partir dessa observação que vem acontecendo, né, entra ano, sai ano, e aí, ó, a situação tá ruim. Então é uma visão pessimista, ok? Muito bem. Vamos lá. Vamos agora pegar as características, né, as características das charges. Bom, a charge ela apresenta uma linguagem mista, como você já pôde perceber, porque ela apresenta desenhos, né, ilustrações, imagens, expressões. Ela pode apresentar
a própria frase, a oração, né? Que é a linguagem verbal, tá? Enfim, ela trabalha essa linguagem mista. Também pertencente, lógico, né, à esfera jornalística. Ela vai sempre estar presente ali no jornal, na revista, no informativo, enfim. Hoje com a internet, então, se você colocar lá charges no Google, vai aparecer um monte delas, né? Elas têm sido muito cobradas também nas provas, eu já disse isso. Então é importante você também se atualizar quanto às charges do ano, da época, das situações, ok? Sempre vai ter uma charge ali trazendo uma informação a mais, te chamando a atenção para algum detalhe que talvez, né, você, leitor, não tenha percebido, ok? Bom, quanto ao tema, as charges, elas normalmente costumam abordar assuntos políticos, então isso é importante também você observar, grifar, anotar aí, tá? Ela aborda assuntos políticos e fatos em destaque do cotidiano. Problemas sociais também, como violência, economia, clima, futebol e etc, tá? Tudo que envolve, né? Todas as situações que nos envolvem, a charge ela pode trabalhar, tá? É comum o tema ser abordado de forma irônica, né? Se contradizendo, o que vai criar ali um certo humor cômico, tá? É comum também a crítica, lógico, né? Essa é uma das maiores até características da charge, o que não é comum nas tirinhas. Repara que as tirinhas, ela traz uma história em sequência, ok? Início, meio e fim. Já a charge, ela não tem essa preocupação, tá? A maior característica, então, da charge é justamente criticar uma circunstância, né? Uma situação atual, tá? Observe aqui. Bom, eu trouxe a mesma charge para a gente poder destacar, né? Imagina que você estivesse fazendo uma prova, por exemplo, e de repente está essa charge lá, né? Qual seria o tema, gente? O que você escreveria para poder identificar o tema dessa charge? O que você escreveria? Vê se bate aí com essa resposta. Bom, qual é o tema? As enchentes que assolam grandes centros urbanos. Esse é o tema, né? Cuidado, gente, olha só. Você pega uma charge dessa, aí você lê assim: não sei o que é pior, se as ruas que sempre alagam ou o que nossas autoridades sempre alegam. Aí a pessoa vê ali em cima o título, né? Chuvas. Aí vai lá no tema e põe chuvas. Errou, gente, tá errado. Porque olha só, diante desse contexto, é só a chuva? Ou é a chuva em grande quantidade, intensa quantidade. Então já não é mais só chuva, né? São enchentes, são alagamentos. Percebeu a diferença? Então você não pode simplesmente, no seu comodismo, né? Porque aluno é cômodo, de só olhar e achar, o tema é chuva, vou lá e põe chuva. Não. Você vai ter problema aí de pontuação. Você vai errar, você vai perder ponto, com certeza. Tá? Você precisa ir além daquilo que você vê. Você precisa entender, compreender, pensar, né? Refletir, ok? Então o tema aí seria o que? As grandes enchentes dos centros urbanos, né? As grandes enchentes. Outra coisa também, tem gente que quer logo atacar. A gente sabe, a gente viu até que o objetivo da charge, o significado dela, né? Um deles é carga, é ataque, enfim. Mas calma, vai com calma na hora de identificar. Porque tem gente que coloca aqui o tema, as autoridades, né, que não fazem a sua parte. Epa, epa, epa. Isso é a crítica, não é um tema, entendeu? Aprende a separar. O tema é o assunto, né? Qual é o assunto ali? As enchentes que estão criando esse caos todo na cidade. Aí sim, o que deveria ser feito, né, para evitar esses alagamentos, essas enchentes em épocas de muitas chuvas? Bom, existe uma crítica que esse desenho quer passar. Duque, que é o chargista, ele critica então os governos, as autoridades, né, que não resolvem o problema da chuva. Apenas ficam dando desculpas, né, alegando coisas, entendeu? Então, observa, presta atenção, treina a sua resposta, sabe?
pensa, né, reflete um pouquinho, vai além daquilo que o desenho está te mostrando, tá legal? Então, diferencie isso aí, tá? Vamos lá. Quanto à estrutura, a charge, ela é composta normalmente de um único quadro. A gente acabou de ver ali, né? E vimos os outros também. Que esse quadro vai destacar a imagem, que pode ser acompanhada ou não de texto. Já falamos que a linguagem ela pode ser mista, correto? Um exemplo, na charge de Duque, essa aí da chuva, da enchente, o quadro ele mostra um motorista em seu veículo parado, ilhado, né, por causa da chuva, tá? Essa foi a estrutura, ok? Monte uma charge, por exemplo, você tem que pensar nesse desenho. Você tem que pegar uma situação atual e tentar transformar aquilo numa crítica, ok? E aí você trabalha a caricatura, né? E aí vem a questão de ridicularizar a situação, tá? O estilo, gente, o estilo está relacionado também à linguagem. Então, é uma linguagem leve, informal, uma linguagem do nosso cotidiano, bem resumida, pode explorar ambiguidades, né, que é a questão do duplo sentido, o trocadilho, como foi o caso ali do alagam e alegam, tá? Sempre se relacionando à imagem. Não adianta colocar uma imagem e trazer um texto que não tem nada a ver, ok? Então, tem que ter aí coerência, né? Bom, o tom sempre de ironia, de humor e muito ligado, relacionado, atrelado à crítica, tá? Porque você tem que pensar e entender que a crítica, né, é o principal objetivo aí, a principal característica então da charge, tá? Vamos fazer uma crítica, vamos chamar a atenção, vamos espalhar para o mundo o que está acontecendo e aí criou-se a charge, ok? Aí falei, né, do trocadilho entre as palavras, alagam e alegam, tá? Vamos lá. O principal objetivo, então, né, falei, é criticar, ironizar, satirizar algum fato. Por isso, é comum sempre o exagero de traços dos personagens. Você repara que não é um desenho comum, não é um desenho normal. É uma caricatura. É um desenho que vai dar ênfase às características, né? Se é de um deputado, se é de um político, se é de um, enfim, de um artista. Então ele vai trazer com mais intensidade essa linha, né? Esse desenho aí, tá? Na charge. E como eu também já disse, só para fechar aqui, a charge ela é sempre publicada em jornais, revistas, sites especializados e blogs também, tá? O chargista ele é o profissional que produz a charge, lógico. Ele pode ser um cara que é jornalista, né, escritor, tá? É alguém que sempre está muito atento aos acontecimentos atuais na sociedade, ok? Pode ser um crítico, né? Tá? Então, geralmente o chargista ele não tem uma única profissão, ok? Bom, aí eu trouxe para vocês uma atividade que caiu no Enem de 2010, que é a redação deles, na verdade, né? Então, olha só, há cerca de 10 anos, mais ou menos, os exames escolares, eles passaram a se utilizar de charges para avaliar a capacidade de interpretação dos alunos. Então, olha só que interessante. Eles se utilizam da charge para avaliar sua capacidade de interpretação. Viu como é importante pensar, ter conhecimento e não só reproduzir, tá? No Enem de 2010, o tema proposto para a prova de redação, qual foi o tema? O indivíduo frente à ética nacional. Então, olha aí, gente. Você vai lá, fazer uma redação dessa, você tem que saber o que é ética. Entendeu? Então, você já tem que ter isso construído, você já tem que ter esse conhecimento. Senão, você não vai conseguir desenvolver, tá? E aí, continua falando, né? Ética Nacional, que vinha, como de costume, acompanhado de uma coletânea composta por 2 textos opinativos, publicados na mídia impressa, e a seguinte charge. Então, o que ele está dizendo aí? Que numa prova de redação, você tem textos motivacionais, são textos que vão te atualizar da informação, do tema para ser desenvolvido na prova. São textos que vão te auxiliar,
Não são textos para você copiar. Se você copiar o que está no texto, a sua redação ela é anulada, tá? Mas são textos que servem para trazer à sua memória, à sua lembrança, aquele assunto, ok? E acaba te auxiliando, né? É como alguém puxando uma conversa com você e você, é verdade, não sei o que, tal. E aí você começa, você continua, tá? Então os textos motivacionais servem para isso. A charge, ela também é adicionada à questão como um texto motivacional, como um texto que a partir do que você vê, você também consegue desenvolver pensamento, crítica, conclusão, ok? Inferência. Então olha só, repara nesse desenho aí, Milor Fernandes, né? Parece a princípio a gente olhando assim um monte de rabisco, de linhas, né? E aí em algum momento ele começa a escrever. Então tá lá, só lidar com gente. E aí ele faz o desenho de um bonequinho ali, né? Representando essa gente, essa pessoa. Ou essa pessoa falando, né? Isso. Só lidar com gente honesta, meu Deus, que solidão. Então uma pessoa se sentindo única, só, né? Porque ela não encontra pessoas honestas ao seu redor. Olha que interessante. E aí você pensa, caramba, será que só essa pessoa é honesta então? Percebeu? A partir de um simples desenho, você pode até falar, né? Uma criança de 4, 5 anos faz isso. Pode até fazer. Mas não com essa ideia, né? Com essa reflexão, com esse pensamento, com essa provocação que ele quer fazer no estudante. Então, olha só. De autoria de Milor Fernandes, a charge ela discute a honestidade social a partir de uma cena irônica, a lamentação de um indivíduo que, por só poder lidar com gente honesta, encontra-se num deserto, encontra-se sentindo só. E aí, gente, existem algumas perguntas que a prova traz, né, que geram questionamentos justamente para direcionar na elaboração da redação do seu texto. Por exemplo, olha o primeiro questionamento. Existe alguma pessoa completamente honesta no mundo? Diz aí. O que isso significa, ser honesto, gente? Então, reparou? Ele vai trazendo questões para ajudar o estudante a desenvolver a sua redação. Olha a pergunta, o questionamento 2. O indivíduo que chama os outros de desonestos e antiéticos, ele apresenta realmente um comportamento ético que o diferencie dos demais? Olha só, tá vendo? Olha 3. O fato de acharmos que a maioria age de modo antiético nos daria o direito de assim também o fazer, para não sermos os únicos diferentes? Uau! Tá vendo, gente? As questões é como se, né, a pessoa leva um choque, né? Ela fica assim, caramba, não tinha pensado por esse lado, né? E aí é isso, ela vai mexendo com o leitor, né, com aquele concurseiro ali, para provocar justamente o que essa pessoa tem a me dizer sobre esse assunto, sobre ética, né? Será que eu tenho direito, então, de cobrar dos outros, de me sentir único, enfim. Os temas de charges, porém, nem sempre, gente, são assim tão amplos, né? Isso aí foi um caso específico, uma prova de redação, exame de vestibular do Enem de 2010. Mas os temas eles podem estar ligados a acontecimentos específicos de uma época, de um local. Lembra que eu falei? Assuntos muito peculiares e atuais, tá? Porque isso é frequente nas charges diárias, tá? Quando as charges são publicadas em jornais, por exemplo, as charges podem fazer referência a fatos que não são conhecidos por moradores de outras cidades. Isso vai dificultar a compreensão. Então, o que eu quero chamar a tua atenção aqui? Você, enquanto estudante, aí se preparando, né? Vocês estão no 2º ano do ensino médio. Estão se preparando, então, né, no que vem 3º, e daqui a pouco aí o pezinho já está no vestibular. Quanto mais conhecimento, leitura, informação, né? Não são assuntos banais não, gente. Assuntos importantes, sabe? Assuntos que refletem dentro da nossa casa,
assuntos que nos acometem aí todos os dias, sabe? Assuntos da sociedade, assuntos relevantes, né? Quanto mais você se informa, quanto mais você tem conhecimento, mais você terá sucesso aí no desenvolvimento da sua redação. Até porque os temas, né, não são divulgados com antecedência. Então você realmente precisa estar, vamos dizer assim, antenado, ligado, né, entre aspas, tá? Com os acontecimentos. E isso não tem nada a ver com, mas eu não gosto desse assunto, e eu não gosto de política. E aí? A gente não gosta, mas a gente precisa ler, conhecer, pensar um pouquinho, saber sobre, para que cada um tire suas conclusões, não é? A política está muito relacionada à história, né? Sociologia, filosofia. Então a gente precisa ter um pouco de conhecimento, sabe? A gente precisa deixar a nossa mente refletir, viajar no tempo, entender o hoje, mas olhando lá no passado, vendo como as sociedades se formaram, o que elas fizeram, o que aconteceu, como evoluiu, o que foi bom, positivo, o que foi negativo, o que se repete, porque muita coisa se repete, né? Então, é importante, tá? Fica aí essa dica, super dica, né, gente? Que eu tenho certeza que vocês sabem. Presta atenção aqui, a gente já está finalizando nessa charge. Repara que essa charge não tem o quê? Linguagem verbal, né? Ela apresenta somente a ilustração, tá? A linguagem não verbal. E aí, gente, imagina você fazendo uma prova, você se depara com essa ilustração. Você tem que trazer algum conhecimento prévio para você entender, senão você não vai entender nada. E a ideia aqui é que você observe todos os detalhes, né? Aqui é importante você observar a expressão, inclusive a expressão, tá? É importante você... Vamos lá, vamos falar um pouquinho dela. A gente observa aí um avião, correto? Todo mundo de acordo, né? Dentro desse avião a gente tem uma pessoa com uma característica, né? Eu pulei para outra porque aqui eu já vou trazer algumas características para vocês, né? Tem um homem careca dentro do aparelho aí, do avião. Ele tá com a expressão, parece estar aborrecido, ou indignado, ou pensativo, enfim, né? Por que eu chego a essa conclusão? Porque você pode observar que ele tá com o olho bem arregalado, né? Ele tá com a boca assim meio que meio assustado, talvez. Então é isso, a charge ela precisa levar você, aluno, a interpretá-la, entendeu? Então você começa a tirar a sua conclusão e vai anotando as características. O que mais que a gente observa? O formato dessa máquina aí é de um avião. E esse avião está sendo consertado, né? Parece que tem um mecânico ali mexendo. Agora, algo que chama atenção. Esse avião tem uma forma de quê, gente? O que parece esse bicão aí dele? Um tucano, não é? Muito bem. E aí o tucano nos remete a quê? Ao símbolo, né, de um partido político. Tá vendo? Se você não tem o mínimo de conhecimento, né? Você vai falar, uma ave, professora. Epa, tá, mas dentro desse contexto aí. Então você tem que trazer isso. Se você entende que charge vai trazer uma crítica, questões sociais, políticas, então peraí, isso aí tem alguma coisa a ver com política. Percebeu? Tem também ali um triângulo usado no trânsito, né, para indicar que o veículo está quebrado. Então também é uma informação que você já traz, já é um conhecimento normal seu. A gente sabe que os triângulos geralmente são utilizados, né? Ó, aqui tá parado, houve aqui, tô fazendo uma manutenção, tá quebrado, então você desvia, ok, chama a atenção de quem vem, de quem está vindo, né, no mesmo caminho. Então é isso, gente. A gente tem que ter alguns conhecimentos específicos para compreender a charge, tá? O avião com formato de tucano é uma referência ao símbolo de um partido político, o PSDB. O político do avião deve ser associado ao José Serra, que naquela época, né, ele estava se candidatando.
E aí por que a gente atrela ele ao José Serra? Por ser careca, por pertencer ao Partido Tucano. Percebeu? Você vai fazendo associações. O avião quebrado é uma referência à dificuldade do Serra para decolar. Ou seja, criou-se aí uma metáfora, né? Uma metáfora política, tá? Para designar o avanço nas intenções de voto, né? No início da campanha para a presidência da República de 2010, tá? Bom, então é isso, gente. A charge, assim como o cartoon, né, que eu falei, ela tem esse caráter humorístico, ela é interessante, né? Ela traz pra gente essa importância, né, tá, na mídia, porque ela tem essa capacidade, né, de fazer de modo, ela sintetiza, né, ela resume, né, ela traz informações ali embutidas, apesar de serem críticas políticas, sociais, enfim, tá? E é importante você ter conhecimento, gente. É importante a gente ter conhecimento, tá? Porque ela está sendo muito exigida nos concursos, nas provas, ok? Então fica a dica, tenta fazer essa redação, é um treino, né? Faça também os exercícios do seu livro, página 130 em diante, 131, porque nas próximas videoaulas eu vou trazer a correção desses exercícios, ok? E nós veremos ainda com mais detalhes os HQs, tá? Que são as histórias em quadrinhos, tá bom assim? Então, se cuida, fica com Deus, continue estudando, né? O ensino médio é uma fase, é um ciclo muito importante. Quanto mais conhecimento, quanto mais informação você obter, mais sucesso você terá, né? Para o seu crescimento pessoal, profissional, tá? Enfim, para as escolhas futuras que você vai fazer na sua vida. Tá legal, gente? Então é isso, tá? Eu fico por aqui, terminando essa aula sobre charge, espero ter esclarecido. Vocês também tem muita coisa aí no livro de vocês. Assim, não tem muita não, mas tem informações importantes, tá? Eu trouxe muitas coisas detalhadas aqui. E você pode aí agregar esses conhecimentos, fazer os exercícios e a gente continuar o nosso estudo aí na nossa próxima videoaula, tá bom? Tchau, tchau, bons estudos, se cuidem!